porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dirigente desta casa, nos conduz, nos orienta, né, e nos protege. Que este poder maior do nosso Cristo esteja pulando em todos os nossos corações, nos encarnados e desencarnados. Que o amor grandioso da Mãe Maria abençoe este planeta chamado Terra, que nós chamamos planeta Gaia, nos 5 continentes. E que o poder de Deus, a nossa centelha divina, palpite em todos os corações. Graças a Deus e graças a Jesus por este momento. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante sobre a questão da religião e da igreja. Vamos refletir sobre isso, sobre a religião, as religiões e a igreja. O termo religião significa religare, em latim, religar algo que está desligado. Por exemplo, você está com o seu celular e ele está praticamente sem fonte de energia, está para acabar a energia, você pega a tomada, né, liga na rede 110 volts, 127, ali é uma conversão para 3.5 volts ou 5 volts, que vai carregar aquele celular. Então você está religando o aparelho que está praticamente sem energia, numa fonte de energia com maior capacidade para alimentar aquele celular. Tudo que nós fazemos quando nós ligamos uma TV, estamos fazendo uma religação. Um liquidificador, tudo que nós usamos da energia elétrica, nós vamos ligar algo morto em algo vivo, né? Que chama-se fonte. Então, vamos observar nessa questão religiosa, né? Nós falamos que é uma religação. Como que isto aconteceu? Então, existe o que está em cima. Jesus falou: eu sou de cima e vós só cá de baixo. O que está em cima é o poder cósmico, né? Poder celestial. Poder vem de cima para baixo. Quanto maior a altura, mais o poder. Então, por isso nós usamos o símbolo da pirâmide. Então, a forma que tem de nós que estamos aqui embaixo ter acesso a esse poder é através do ensinamento religioso. E esse ensinamento religioso, esse cabo religioso, é de acordo com o mental de cada um. É de acordo com o HD, quem entende de informática, mental de cada um. Por isso que cada pessoa, cada criatura tem a sua busca religiosa. Não é igual para todos. Por exemplo, se eu gosto do ritual da igreja católica, das imagens, né, do órgão que é tocado lá, né, daquelas coisas da igreja, da missa, eu me sinto bem lá, significa que o meu HD evolutivo está compatível com aquilo. Aquele ritual, aquela forma de conectar com o sagrado serve para mim. Se eu não gosto de imagem, não gosto daqueles rituais, se eu quero uma coisa mais direta, aí eu vou para o protestantismo, né, nas suas diversas ramificações. E tem os louvores, né, o gospel, que eu sinto bem ali. Eu não preciso da imagem, eu não preciso daquele simbolismo do sacerdote, né? O pastor, né, o mensageiro que está ali, o diácono, né, ele vai, me satisfaz.
Bom, se eu gosto de incensos, se eu gosto das coisas orientais, né? Se eu gosto daquelas túnicas budistas, então eu vou procurar uma religião oriental mais adequada ao meu mental. E se eu sou uma pessoa racionalista, eu vou buscar uma ramificação mais racionalista, né, espiritualista e também espírita. Então vocês notam que cada pessoa tem uma bagagem de evolução espiritual que ele vai plugar naquela religião que ele já trouxe do passado, das vidas passadas, em que ele vai dar uma sequência. E é assim que funciona. Por exemplo, no mundo espiritual, numa dessas colônias, tem várias capelas, entre aspas, de igreja, de templo, muitas. E tem uma delas que não tem nenhum adorno, é um templo e não tem nada. Então, a pessoa, quando desencarna, ele vai procurar qual capela adequada à sua evolução espiritual. Aí ele começa a procurar Nossa Senhora Aparecida, minha santinha, aí ajoelha aqui. Se é um evangélico, ele vai procurar ali, ver alguma coisa do luterano, né? Do Lutero, do gospel. Aí ele vai ficar ali, e aquilo serve para ele. Se ele é espírita, ele vai buscar um lugar que não tenha imagem, não tem quadro, não tem nada, vê uma mesa branca ali, aqui é espírita, e vai ficar ali. Se ele é um racionalista, se é um espírito bem evoluído, ele vai procurar um lugar, um templo daquele que não tem nada, porque ele tem a fé raciocinada, ele tem a fé cósmica, ele não precisa ver para crer, e ali ele vai se adequar àquilo. Então é assim que funciona. As religiões, elas são de acordo com a capacidade mental de cada pessoa. Em termos de informática, é como se fosse um HD específico mental para cada pessoa. Então, se o meu HD é pequeno, só cabe aquelas informações, é limitado, eu vou buscar uma religião limitada em que não vou questionar nada. Eu vou aceitar o diabo, Deus, os extremos e pronto, os dogmas e pronto. Não vou questionar. Já a proporção que eu vou evoluindo, esse HD não serve mais para mim. Então vou procurar outro degrau religioso para que eu possa desenvolver o meu conhecimento. Bom, nós estamos reencarnados aqui no mundo escola para aprendizado. Ninguém reencarna no mundo escola sabendo alguma coisa. Nós trazemos a bagagem do passado, mas ela está retida no nosso mental. Se é assim, a gente não nasce sabendo. Está gravado lá, mas você não nasce sabendo. E essa gravação do passado, ela vai sendo posta, sendo mostrada a proporção que nós vamos tendo contato com este mundo. Aí ela aparece. Mas até o momento, você tem que estudar no prezinho. Se o Albert Einstein reencarnar, ele tem que estudar no prezinho 1, prezinho 2, prezinho 3. Se o pai da informática lá, como que ele chama? O Bill Gates reencarnar, ele vai estudar comigo e com você no prezinho 1, prezinho 2, prezinho 3. O outro famoso lá, qual é? Steve Jobs, né? Difícil nome, né? Steve Jobs, né? Então, esse também, ele vai ter que a mesma coisa. Por quê? Mas e o conhecimento dele? Tá lá gravado na mídia, ele não perdeu não, tá lá. A proporção que ele vai crescendo, que ele vai entrando nessa escola, vai começar as diferenças de conhecimento e de sabedoria. Então, a religião em si, esse termo é religação nossa com Deus. Por que que tem que ter essa religação? Porque eu, espírito encarnado, eu tenho a centelha divina dentro de mim. A energia de Deus que me dá vida, como foi ensinado semana passada. Então,
essa energia tem que estar contatada com o autor da vida, que é Deus. E dependendo da vibração dessa energia, como uma rádio que tem uma mais potente do que a outra, né? Então essa conexão é mais forte ou mais fraca. Então tudo isso é inerente à raça humana. Isso faz parte de nós, de acordo com a nossa evolução. Então o ser humano da caverna, quando o homem reencarnou naquele corpo totalmente impróprio, numa certa forma, né? Corpo primitivo, esse homem primitivo, ele já adorava as forças da natureza, o raio, o trovão, a chuva, os vulcões, toda a força da natureza, em que ele não tinha condições, né, de domar, ele considerava um Deus. Então, o primeiro Deus da nós foi o Deus antropomórfico, né, que é o Deus da natureza. A limitação do homem para enfrentar as forças da natureza. Então isso é nato dentro do ser humano, a adoração a uma força maior, que com o tempo nós vamos saber que é Deus, que é um espírito, né? Mas até chegar lá, nós temos que, muita água vai passar por debaixo da ponte. E é interessante que os animais irracionais nos veem como Deus, sabia? Os animais, eles nos idolatram como fossem deuses no mental deles. Aí entra aqueles processos da evolução, né, que vocês conhecem: energia, o minério, reino vegetal, reino animal, reino nominal, reino espiritual e reino cósmico, os 7 degraus da evolução. Proporção que nós vamos subindo nessa escala, essa escada da evolução, nós vamos enxergando o melhor que está em cima. Por isso que tudo é evolução. Tem duas correntes brigando por evolução e criacionismo, né? Evolução e criacionismo é a imagem da mesma moeda. Porque nada foi feito sem a lei. Nada no mundo, no universo, foi feito sem a lei. O universo não funciona sem lei. E quem que é o autor da lei? Deus. Quem que é o maior cientista? Deus. O maior físico? É Deus. Então, quando estão discutindo isso, estão falando da mesma coisa. Então não adianta aprofundar nisso, sexo dos anjos. Estão falando a mesma coisa. Então nós precisamos estar religados a Deus pela nossa herança genética com o Pai, que é a centelha, a energia que nos dá vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da igreja. A igreja verdadeira, ela está dentro da minha centelha. O reino do céu está dentro de vós, Jesus falou. Dentro da minha e na sua centelha está a igreja verdadeira. Ela é interna. Ela não é uma igreja externa de material, de alvenaria, de templos. Ela é interna. Essa é a igreja verdadeira. Enquanto essa verdadeira não sobe para a superfície mental, nós buscamos a igreja externa, que é a igreja, entre aspas, ilusória, que é a igreja falsa. A igreja verdadeira é interna, em que você tem consciência de quem você é. E essa igreja interna veio na terra através de Jesus. Quando Jesus vem à terra, ele vem trazer a igreja verdadeira, que é a igreja interna, a igreja que faz, a igreja que realiza, a igreja que executa, a igreja que transforma. Essa é a igreja verdadeira. Então nós, de acordo com que nós vamos evoluindo, nós vamos associando a busca espiritual na igreja interna, que é a verdadeira. Por isso que a doutrina espírita aboliu
todos os rituais conhecidos nas religiões, aboliu o sacerdócio, né? Na doutrina espírita não casa, não batiza, não dá extrema-unção. Na igreja, na doutrina espírita, não usa nenhum ritual, não tem um intermediário religioso entre a doutrina e os homens. Não, ela é racional e racionalista, para nos libertar dessas muletas que a gente carrega desde o tempo da caverna. Porque o espírito começa a ter consciência do que ele é. Então, aos poucos, nós vamos abrindo mão dessa roupagem, dessa fantasia religiosa. O espiritismo que a gente fala, kardecismo puro, ortodoxo, ele não tem nada disto que está aqui. Não tem nada disto. Tem um padrão, de acordo com a federação, que traz desde a França, né, rígido. Mas por que tem que ser assim? Tá certo? Tá certo. Por quê? Quando Allan Kardec vem trazer essa revelação no mundo, ele fundamenta isto nos 5 livros, que é o Pentateuco, que são os 5 pilares do conhecimento racional. Os livros de Kardec não são livros comuns, são livros questionadores em que mexe com a minha inteligência. E você vai achar razão ali. A sua fé, que era até uma fé a esmo, passa a ser uma fé raciocinada. Então, isso não pode ser mudado por nada. Então, ele faz esses pilares, né? Estrutura esses pilares com ferro, argamassa, cimento. Faz a primeira laje em cima para suportar o quê? Uma construção em cima disso. Você não pode mexer na base lá. Eu não posso pôr apometria no espiritismo kardecista. Eu não posso pôr a umbanda no espiritismo kardecista. Eu não posso pôr mestre ascenso no espiritismo kardecista. Porque o espiritismo trazido por Kardec e pelo Espírito da Verdade, ele é baseado em 3 coisas: filosofia, ciência e religião. Ele não foi feito para aprisionar a pessoa em nada, para libertar a mente, para você raciocinar. Então fez esses 5 pilares, uma laje forte. Esses pilares comportam em cima construções, porque está escrito lá, ele deixou que a doutrina espírita, doutrina que nós chamamos aqui, ela não ia ficar estacionária, porque tinha que acompanhar a evolução da ciência. Entre a ciência e o que a doutrina professa, se a ciência provar que lá no laboratório, que a doutrina disse que 3 vezes 3 deu 6, sustenta isso, e no laboratório deu 9, fica com a ciência. Olha que inteligência. Então ele deixou esses pilares que não pode ser mudado de forma nenhuma. Eu fui numa sessão espírita ali, no Kardec, mas não tem quase nada lá. As músicas diferentes, tem uns nem toca música, tem as suas regras, que vem, oriundo lá da pureza francesa, né? Tanto é que a doutrina espírita na França sumiu. Você não acha um espírita na França. Foi substituído, né, pela evolução da própria ciência, né? Então, ela foi transferida aqui para o Brasil, porque aqui que estava o terreno próprio, rico, que é as 3 raças, o branco, o negro, o índio, em que essa semente francesa aqui germinou, e hoje nós temos 40 milhões ou mais de espíritas só aqui no Brasil. Porque aqui que é a terra do futuro, a terra da promissão, aqui que é a terra de Veracruz, aqui que é o continente que vai sobreviver todas essas situações apocalípticas que nós estamos assistindo agora. Aqui é uma verdadeira arca de Noé, em que as 3 raças principais estão reencarnadas aqui. Aqui Brasil é o paraíso da mediunidade, onde está reencarnando os espíritos de escola,
os novos governantes, os novos dirigentes, vocês estão observando o que está acontecendo, né? As crianças, desde pequenas, já com conhecimento fantástico. São espíritos muito antigos. E que vêm também de outros planetas, em que eles têm karma para acertar e vêm trazer conhecimento. E partindo aqui do Brasil que vai sair acender essa luz. Por isso que é a oração do mundo e pátria do Evangelho, né? A gente se fala um só idioma. Aqui é um continente, aqui não é um país, é um continente interracial, né? Que a beleza mais linda não é a pureza da raça, é a mistura racial. E aqui você já sabe, né? Que nós aqui somos, na prática, a reencarnação do povo israelita, né? Nós somos filhos de Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão lá na Mesopotâmia, quando ele falou, olha para o céu, se você consegue contar as estrelas do céu, ele falou, não, eu não consigo. Pois é, multiplicarei em seu nome as nações na terra, através de Abraão. E aonde é? Aqui. Por isso que aqui, o Grupo Universalista Samaritano de Jesus, ele está sempre falando sobre o Monte Sinai, sobre as nossas origens, que nós atravessamos o Mar Vermelho naquela época. Nós todos. Nós temos gravado no nosso DNA esses ancestrais dos nossos antepassados, lá desde o Monte Sinai. Por isso que o brasileiro é um povo diferente, é um povo do faz tudo, né? É um povo, de uma certa forma, irresponsável, igual os hebreus, né? Mas uma inteligência, né? Tem a criatividade para tudo. Isso porque a capacidade evolutiva do brasileiro é muito grande. Então está reencarnando no Brasil todos esses espíritos que já habitaram a Terra. E aqui que vai ser está sendo feita a purificação racial, que é a civilização do terceiro milênio. Aí a doutrina espírita, ela foi semeada aqui e prospera em cada dia, né? Ela é aceita aqui e rejeitada lá no mundo civilizado, entre aspas. Porque lá eles rejeitaram o Deus Criador, rejeitaram o Filho e rejeitaram a Mãe. Mas aceitam o Anticristo, o Destruidor. Aqui não. Aqui a semente prospera. Então é a grande arca de Noé, em que a hora que começar essas convulsões telúricas da natureza, o Brasil vai sobreviver. O litoral vai ser atingido, mas 90% vai sobreviver esse país. E é aqui que vai seguir os encarnados que vão sobreviver para o mundo da regeneração. E quando isso acontecer, nesse processo, aonde os irmãos do espaço serão bem recebidos? Só pode ser aqui. Porque foram preparados para isso. A doutrina já ensinou a pluralidade do mundo dos habitados. Quando chegar as convulsões, será feita essa chamada evacuação planetária, em que esses irmãos, que hoje, só para vocês lembrar, foi pedido, antes de vocês chegarem, que afastasse essa tempestade daqui para o Pantanal. Cadê a tempestade? Choveu? Quem ouviu eu pedir isso? Lembra? Vocês acham que é porque eu pedi? Não. A fé que pediu. E quem mudou isso para lá? Os senhores do tempo. Quem são eles? Nossos irmãos do espaço. Eles que fizeram isso. E cadê a chuva? Está lá na floresta, porque lá precisa dessa água. E para impedir que houvesse tragédia, pela misericórdia, eles tiraram essa... Porque se cai essa tempestade aqui, a gente não ia ter trabalho hoje aqui. E essa cidade ia ser inundada. Mais uma vez, misericórdia dos senhores da luz. Então eu estou dizendo isso para vocês aqui, né? Da presença, da importância de você ter esse orgulho de ser brasileiro. Porque isso é um conjunto de raças que nós já passamos, por todos os colares raciais, estamos reencarnados e temos o DNA
lá da promessa de Abraão lá na Mesopotâmia. Deus fala, é o meu povo escolhido. É meu povo escolhido. Então, gente, é gratificante isso para nós, né? Então, continuando o assunto, né, da religião, que é a religare, nós estamos sempre fazendo essa religação com o Criador através das escolas religiosas, cada um na sua capacidade. E a igreja, lógico, de acordo com a minha evolução, eu vou frequentar um tipo de templo e de igreja. Mas a proporção que eu e você vamos evoluindo, a igreja externa passa para a igreja interna. A pergunta é, seu Cirilo, qual a diferença na prática da igreja interna e da igreja externa? Aí eu vou contar essa história que eu sempre conto aqui. Que deu um temporal numa aldeia e havia um pontilhão entre dois bairros, né? Em que nesse pontilhão passava quase a população, passava todo mundo ali. E quando essa chuva caiu muito forte, alagou os córregos e a água estava em cima do pontilhão, da ponte, né? Correndo o risco de levar alguém. E nisso uma senhora, com pressa de atravessar para sua casa, com seu filho, de 7 anos, na mão. Quando ela foi passar pela ponte, a água arrebanhou aquele menino e ele caiu naquele aguaceiro e começou a se debater, tentando sobreviver. Quando o padre do lugar viu, correu pela ponte, falou para a mãe, fique em oração aqui, que eu vou procurar aqui meu terço para rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso para tentar salvar seu filho. E o padre daquela batina procurando o terço para rezar e o menino ia lá e voltava. E voltava. O pastor viu que não estava resolvendo, correu lá com a Bíblia, tomando chuva. Espera aí que eu vou procurar um salmo aqui, aquela água na Bíblia, molhando a Bíblia e procurando um salmo para ler, para salvar o menino. E não achava a página e o menino subia e voltava. E nisso o espírita viu, falou, eu vou ter que salvar essa criança. O espírita chegou em cima da ponte, espera aí, eu vou concentrar, e começou a concentrar, vou chamar meu guia, vou chamar fulano. O menino já ia morrendo. E assim cada religioso que queria fazer um ritual ali, passou o preto velho, o outro vou incorporar um preto velho aqui, um enxuve, vou dançar aqui, o menino já estava. E nisso o menino está morrendo lá. Todos invocar na religião externa e a igreja externa. O ateu ia passando do jeito que ele estava, ele pulou lá. Fundou com o menino lá para a profundeza do. Apareceu com o menino segurando. Fez massagem no menino, tirou aquela água suja, o menino voltou assim, a mãe chorou, tudo. Abraçou o menino, a chuva passou. Que conclusão que vocês têm? Qual religião que funcionou? A externa ou a interna? A externa era a batina do padre, era o espírita de branco, era o cara no ritual da Umbanda, com as suas velas, com suas coisas. Por que o ateu, entre aspas, que não tinha religião externa, usou da interna e foi lá e salvou o menino? Não precisou da externa. Entenderam agora? Então essa religião externa serve para quê? Adianta vocês virem aqui, ouvir as palestras, ler livro, e quando sair daqui não pôr essa religião interna para funcionar? Porque se eu e você não pôr a religião interna para funcionar, a igreja interna
eu não vou ter crédito espiritual nenhum. Então Jesus, ele não veio fazer templo de Salomão, ele não veio fazer esse monte de igrejas da Universal, da Mundial, do R. Soares. Não, Jesus não veio para isso. Primeiro que ele não é banqueiro, ele não é investidor. Ele veio trazer a religião interna e a igreja interna. E tudo que ele fez foi na rua interna. Ele não precisou, Senhor, me cura, então entra aqui no templo da religião externa para te curar. Não, ele era a própria igreja interna. Ele não precisa de templo. Por que que precisa falar isso? Porque nós que vivemos em plano de expiações, em que a minha salvação depende de um crédito espiritual, ou seja, caridade, a fé sem obras é morte, fora da caridade não é salvação. Eu preciso desse crédito espiritual. Por que que eu e você precisamos do crédito espiritual? Porque a nossa salvação lá foi sem obra. Quem que sabe disso? Vocês sabiam disso? A salvação nossa foi sem obra porque nós não tínhamos crédito espiritual. Eles brigam aí entre a fé e as obras, sabe? Facções brigando, teólogos brigando, fazendo 3 horas de discurso. Se nós tivéssemos obra, Jesus não precisava sacrificar. Quando você dá um prato de comida para um mendigo, uma refrigerante para ele, você sabe que ele não tem como te retribuir. Ele é um miserável, não é verdade? Então quando Jesus vai para a cruz, ele vai resgatar aquilo que não valia nada. Não tínhamos nada, era, sabe, não é uma pedra preciosa que você fala, eu vou trabalhar para receber essa pedra e depois vender ali e ganhar alguma coisa. Então ele vai para o Calvário fazer um sacrifício para aqueles que não valia nada, pelo lixo do mundo, que tinha valor nenhum. Foi falado aí dos vasos quebrados, né? Então nós é a mesma coisa. Então a salvação nossa, ela não foi feita com as obras, porque nós nunca tivemos obra. Nós nunca tivemos valor para ser resgatado. Se numa enxurrada, presta atenção, numa enxurrada, você tem um cachorro desses Rex siberiano, né? Cachorro, até o latido é, né? Esse Rex, esse Rex siberiano cai numa enxurrada, vai ser levado, e cai um vira-lata. Quem que vai ser salvo? Quem que vai ser salvo? Quem que você vai arriscar para salvar? É aquele cachorrão, aquele pelo bonito, né? Não é? Vira-lata, você dá graças a Deus de ir embora, né? Assim. E Jesus é o contrário. O que não prestava, que ele foi fazer o sacrifício. Que não valia nada, ele derrama todo o seu sangue no Calvário para resgatar eu, você, Lula, Dilma, Bolsonaro, Roberto Carlos, né? Rita, Gengis Khan. É só gente ruim. Ele não veio resgatar santo, não. Ele desceu aqui para resgatar santo. Porque primeiro que aqui nunca teve santo, né? Ele veio aqui nesse mundo hostil, plano de expiação, energia negativa, o dobro da positiva, fazer esse sacrifício, até para que eu e você estivesse aqui, reconhecendo o que ele fez e o que ele faz, né? Então, o dilema do mundo hoje é essa questão religiosa e da igreja. A pergunta que se faz é: a religião salva? A resposta absolutamente não. Não salva. Por quê? Porque a religião não salva, porque a religião é só uma forma de você aprender sobre o sagrado. Uma receita de bolo. Uma receita de bolo.
ela vai matar minha fome, a receita? Não vai. Eu tenho que fazer o bolo, senão não adianta, tá ali a receita. Se eu não pôr em prática que tá ali, eu vou morrer de fome. Então, a função da religião é ensinar que existe o sagrado. Existe o Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma hierarquia espiritual. Mas daí, na prática, eu e você, tem um ano-luz de distância. E se essa prática não for feita, como Jesus falou, da casa na rocha, eu não vou criar crédito espiritual para pagar a minha salvação lá no Calvário, porque não valia nada. Então, se vocês analisarem, o que nós estamos fazendo é criar crédito para saldar a minha conta lá no Calvário, porque alguém lá assumiu a conta minha. Alguém lá assinou a duplicata, a minha falência espiritual. Quem foi? Comendador Jesus de Nazaré. Ele que assinou. Eu tenho que resgatar esse título lá. Ou não? Não está em meu nome? Não é assim no SPC? Você tem que resgatar lá, para você limpar seu nome. Se eu não fizer esse trabalho de caridade, de ação, porque ele fez as obras. Vocês estão notando que a crucificação é uma obra? Ele não falou assim, ó, tá todo mundo, ó, eu vou comprar. Vocês estão tudo livre, ó, e uma varinha mágica assim, passou e nós fomos salvos. Não, teve que pagar um preço lá na cruz. Ele teve que investir nele lá. Criar valores espirituais para poder o quê? Distribuir os dividendos desses valores para mim e para você. Por isso que nós precisamos fazer a obra. A fé sem obra é morta, porque eu não pago a minha conta lá no Calvário. Já que eu fui salvo, porque eu não tinha obra nenhuma, não tinha crédito. Minha firma ia para falência. Alguém foi lá, não, tá? Porque paga os fornecedores, aumenta dá crédito aí para aumentar o almoxarifado para você ter capital para você sobreviver. Aí eu saio da falência, começo a ganhar dinheiro, aí eu vou, quer dizer, eu vou procurar meu financiador para acertar com ele, certo ou errado, não é? Aí vou lá agora, vou lá no Luiz, ele financiou, me tirou, ele é rico, eu vou lá agora acertar com ele, né? Porque ele investiu em mim, não é para perder, ele investiu para que eu produzisse o mesmo capital. Parábola dos talentos. Que fizeste com os 3 talentos? Ah, Senhor, eu enterrei para o Senhor. A quem muito é dado, muito será cobrado. E aquele que não tem, até o que não tem vai ser tirado. Vocês entenderam a matemática aí? Aquele que não tem, eu não tenho obra, não tenho nada. Até o que não tem será tirado, porque eu não vou atrás, eu não vou fazer nada para ter as obras. Eu não vou ser uma pessoa ativa na caridade, no amor, tudo. É a raiz que não dá fruto. Aquela planta que gastou tempo, gastou a chuva, gastou o sol, aí não dá fruto, não dá, então arranca pela raiz, queima, não serve para nada. Então, essa questão da caridade não é só doutrina espírita, não. Isso é para a humanidade. Esse é para a humanidade inteira. E a caridade é um leque muito grande. Entra a renúncia, entra o perdão, entra a ajuda material, entra a ajuda emocional, não é? Entra a justiça. Caridade é. A mulher do gasofilácio, com 2 moedinhas, criou um crédito espiritual. E aqueles que estão jogando moeda lá, crédito nenhum. Então, a caridade não é por quantidade, a caridade é por sentimento. Não é quantidade. Eu falei outro dia do palito de fósforo, né? Que a pessoa deu aquela caixinha de fósforo e foi acender um fogão lá na favela da pessoa que não tinha um fogão elétrico. Quando ele pegou a caixinha, riscou, aquela luz da caixinha passou para a pessoa. Num segundo voltou lá para quem deu. Mas se você desse o fogão sem amor, essa luz não ia sair de lá. Mas por que a caixinha de fósforo, o palito que você deu lá, a hora que ele riscou, transformou em caridade?
Porque você está dando com a sua igreja interna. Religião salva não salva. Ela só ensina os caminhos. A escola me dá um diploma de médico? Não. Eu tenho que estudar, fazer as provas. Não adianta eu matricular na maior faculdade, pagar por mês, né? Mensalidade caríssima. Se eu não estudar, se eu não preparar, eu vou jogar fora aquele investimento. E no espiritual é a mesma coisa. Eu tenho que investir nesse espiritual. Eu tenho que dar uma satisfação para quem fez minha fiança. A quem me resgatou. E para fazer isso, eu só vou fazer com a igreja interna. Porque a igreja externa, eu ponho uma roupa, uma paletó, uma bíblia debaixo do braço, dou dízimo, né? Eu roubei lá no passado milhões. Aí eu dou para Deus o quê? O dízimo do meu salário. Eu devo milhões para Deus no passado. Tomei fazenda do outro, roubei, fiz coisa terrível, né? Enganei. A minha dívida é o quê? 10 milhões de dólares no passado. Aí eu vou para a igreja evangélica e vou dar no meu salário R$90 todo mês. E quero exigir de Deus recibo ainda. Acha que está salvo. E acha que Deus não sabe fazer conta, né? Por quê? Porque é a igreja externa. A igreja externa. Não, eu vou para a igreja. Todos os finais de semana eu tomo hóstia lá. Estou lá, ó, de joelho. Lá, subo lá no Rio de Janeiro, lá de joelho, lá na Santa, para pagar a promessa, né? Ah, eu vou lá em Aparecida todo ano. Minha santinha do coração. A igreja externa. Você passa um ano para você ir lá, durante esse ano, do seu lado, criança não está passando fome, família precisa de um remédio, você esquece. Porque você quer ludibriar a santa. Chega um ano, agora eu vou lá apresentar para a santa. Essa santa falar, como que fica? Você imagina essa santa fala, né? Mas você veio perder seu tempo aqui, subir 360 degraus. Do seu lado tem criança lá, precisa de ajuda, precisa de remédio. Chora de noite e você não atravessa a rua para ver o que, que é. Às vezes não tem o que comer, você não vai no mercado comprar 1 quilo de carne para aquela pessoa, um frango. Ah, mas eu rezo tudo. Para quem você reza? Para mim não é. Para mim não é. Aí você não quer ser mais católico, né? Você fica revoltado. Acho que o diabo estava na santa. A sorte dos católicos é que os santos não falam, né? Porque se fala é terrível, né? Você imaginou? Você está lá em Aparecida e a santa tem vida e começa a falar. O que você acha que vai acontecer? Vai ser o caos. Porque por causa da verdade. Que se ela vai falar da igreja interna, começa desde a organização sacerdotal, não é verdade? Como que fica? Mas tudo isso é permitido por causa da nossa baixa evolução espiritual. Como nós somos policiados pela lei do karma, a lei do karma ela não falha, então ela nos está ali, né? Se eu faço alguma coisa, eu interfiro na lei e a lei vai, de uma certa forma, ser alterada, entre aspas, para que aquele sofrimento que está reservado para mim seja amenizado. Se eu não fizer nada, a lei me executa, tudo bem. E o mundo é assim. Tem uma senhora aqui, do interior de São Paulo, essa questão aconteceu no passado. Ela fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que ela teve um câncer, que se o câncer amenizasse, ela sarasse, ela ia a pé lá da cidade do interior, lá em Aparecida. E falou isso numa rádio de lá, e aí falaram assim, bom, vamos acompanhar esse caso. Aí ela começou a fazer quimioterapia, radioterapia, e ela melhorou. Aí pôs uma roupa, se preparou, a rádio de lá pôs um repórter que ia acompanhar desde a saída até a chegada, e aí para fazer uma propaganda da fé dessa senhora, né? Quando chegou no dia, a emissora estava lá, os repórteres gravaram tudo e começou ela andar rumo a Aparecida.
Ela já estava saindo da cidade, começou a chover, o tempo virou igual isso aí. Aí o repórter ali filmando, ela ia atravessar uma rua, deu um trovão, um raio, pegou numa árvore e o galho caiu na cabeça dela. E morreu ali. Chegou a andar umas 4, 5 quadras para cumprir a promessa e morreu ali. Por que vocês acham que aconteceu isso? Será que não é uma forma de chamar a atenção da humanidade? Não é? Porque acho que se fosse você ou eu, que alguém falar, eu vou te levar um presente aí, uma coisa, você ia fazer dentro dos recursos que você tem para aquela pessoa chegasse até você. Mas uma santa, ela tem poder sobrenatural. Por que aquele galho não foi parado? Por que ela, na hora, não parou a tempestade? Aqui a tempestade parou sem promessa. Alguém fez promessa aqui? Então essas coisas acontecem para nos libertar dessas muletas que nós carregamos religiosas, sabe? E eu e você não podemos buscar Deus externo, Jesus externo, igreja externa. Nós temos que buscar por dentro. A sua igreja, tá na hora que você sai daí, você vai levar a sua igreja para sua casa interna. E essa igreja interna, e essa religião interna, você não vai agredir sua mulher, você não vai xingar seu filho, você não vai bater no fulano, você não vai encher a cara de cachaça, você vai ser uma pessoa paciente, você vai dirigir carro respeitando o sinal de trânsito, você não vai jogar lixo no quintal do vizinho, porque você está trazendo a religião dentro de você. Na voz que você fala, sabe? Na forma de agir. Você está trazendo a religião na escrita. O que é para assinar aqui? Não, eu quero que você, vou te dar um dinheiro para você assinar aqui, como aquele cara estava lá num crime, então eu vou te dar tanto. Não, eu não assino. Por quê? Porque a minha mão, eu tenho a religião, a igreja interna. E lá nos 10 mandamentos diz, não dará falso testemunho. Se você tem a igreja interna, você não vai assinar. Se você tiver a igreja externa, você fala, ih, mas isso aí me dá mais. Me dá porque eu vou para a missa agora. Ou eu vou para o meu culto agora. Você deposita na minha conta lá. Viu a diferença? Aí a lei do karma rastreia você e eu, não acha nada, executa. Aí essa tragédia que a gente vê todo dia aí na televisão, nos programas de crime, aquilo lá é uma execução. Essa igreja interna e a religião interna é do mundo da regeneração. Lá no mundo da regeneração, você não vai buscar Deus externo, nem você vai ter igreja interna. Você é a religião, está dentro de você. Lá no mundo da regeneração, o vizinho não tem cerca elétrica. No mundo da regeneração não tem cachorro, dobra para morder o vizinho. Lá todo mundo se respeita. Lá no mundo da regeneração, você, a sua felicidade será do outro. Lá no mundo da regeneração não tem criança perdida, não vai ter cemitério, não vai ter câncer, não vai ter HIV. Lá no mundo da regeneração, você não vai ter país lançando bomba atômica no outro, não vai ter a indústria de armamento, não tem a indústria da dor na terra, né? Lá no mundo da regeneração, é um por todos, todos por um. Lá no mundo da regeneração, se vão para lá, eles têm que trazer a religião interna e a igreja interna. Quantos na terra aqui diz religião interna e igreja interna? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Isso eu os conheço, e os que são anônimos, a gente não conhece. Então a religião e a igreja interna, essa que vai nos salvar. E para ser salvo de toda a humanidade, somente 1/5 da humanidade, de toda a humanidade, encarnada e desencarnada, desculpe, vou corrigir, 1/4 da humanidade, encarnada e desencarnada, que vai se salvar. Que é a quarta semente que Jesus fala na parábola do semeador. A semente que dá 10 por 1, 20 por 1, 100 por 1. Você é produtivo, você começa a ajudar várias pessoas, você começa a espalhar a sua bondade. Então na hora do vamos ver, vai achar dentro de mim, de você, a igreja interna funcionando. Ela não fecha a porta.
essa igreja interna não fecha a porta. Então, lá nesse mundo da regeneração, não vai ter vulcão, tsunami, revolta. Não vai ter nada que nós conhecemos aqui na expiação, né? PCC, essa turma aí, essa criminalidade toda. Lá não vai ter esse programa do Datena, do Aqui Agora, nem Cidade Alerta. Não vai ter crime. Está escrito, eis que eu faço um novo céu, nova terra. O mar já não existe, é o mundo da regeneração. Mas para eu e você subir lá, aquela cruz representa a religião interna e a igreja interna. Então nós temos aqui exercitar aqui na terra, plano de expiação, a prática dessa religião. Não é você ir no templo buscar Deus, você busca Deus na vida diária, com a sua família, com o seu vizinho. É a mesma coisa que Jesus fez. Ele andava no meio das prostitutas, dos pecadores, dos publicanos, né? Aonde existia a perdição, ele estava lá. Porque ele é a igreja verdadeira. E é essa igreja que salva. É essa igreja que salva. Essa igreja não precisa de ritual. Alguém viu Jesus fazendo ritual? Alguém viu Jesus rezando num terço? Demorado? Não tem. O que Jesus disse para buscar Deus? Entrar num quarto, você e Deus, e conversa com o Pai. Não façais como os ignorantes, que pensam de muito rezar, muito falar, vai ser atendido por Deus. Ali mata toda a religião da terra. Ali elimina. É isso que eu estou falando aqui. Mas por que as religiões existem? Por causa da nossa evolução é baixa. O macaco, quando ele viu a primeira banana, ele comeu com casca e tudo. Ele não tirava a casca, ele não sabia. Aí deu uma caganeira nele, ele começou a tirar e viu que melhorava. Melhorou, falou, aí começou a tirar a casca. Sabia? Na terra é assim. E nós só aprendemos aqui nesse plano com sofrimento. Aí de tanto sofrer, encarnando, desencarnando, encarnando e desencarnando, aí a gente vai melhorando. Você fica, sabe, meio ressabiado com as coisas. Aí nós vamos melhorando. Então vamos substituir, através do conhecimento que a doutrina espírita dá, ela veio para isso, para a gente se libertar dessas muletas religiosas, né? Libertar, pôr na prática o que o Senhor Jesus veio ensinar, construir a nossa evolução espiritual na casa, fazendo a casa na rocha, virar as ondas, virar o vento, né? Virar a chuva, e aquela casa na rocha vai resistir, porque aí a fé vai fortificar aquela casa. Aí Jesus fala, não constrói a casa na areia, na ilusão. Virar a tempestade, virar o terremoto, virar o vento, aquela casa vai desabar. Grande vai ser a perda para aquela família, né? Então, aqui nesse grupo universalista samaritano de Jesus, ele não tem nenhuma vocação para estar enchendo aqui de paciência, de pessoas. Não tem nenhuma vocação para transformar isso em renda, que seria um contraditório. A nossa obrigação aqui é falar, ensinar a verdade. Nessa época terrível que nós estamos vivendo, no final dos tempos. Preparando os irmãos para o que vem por aí. Então, existe para todos nós um salva-vida. E esse salva-vida está escrito aqui. Invocai o Senhor enquanto é tempo, para que Ele possa interceder por nós. E quando a gente invocar o Senhor, que é o Senhor Jesus, e essa invocação chegar lá em cima, Ele vai bater lá na minha capivara, lá vai passar o cartão. Sai aquela lista.
Se der saldo zero, adeus. Estamos perdidos. Se não tiver um ovo que foi dado para alguém, nós estamos perdidos. Aí vamos ser expulsos, vamos lá para esse planeta aí. Lá estão os egoístas, os espertalhões, vão tentar tudo lá. Vamos sofrer lá. E vai ficar 20 anos sem poder falar, né? Só grunhindo, né? Sem voz. Aquele que aqui na Terra fazia discurso, enganava todo mundo, lá é um réptil lá. Não vai poder falar. Bem, gente, essa é mais uma dessas conversas que nós viemos conversar com vocês. Esperamos que chegou na consciência de cada um a importância do trabalho de hoje, que nós vamos receber 7 ou mais articuladores das trevas, lá dos dragões. Esses 7, cada um comandando uma falange de 1000, 2000, dependendo. Total de falange dá quantos, mais ou menos? Mais ou menos 5.000 espíritos trevosos, muitos com 500 anos lá embaixo, reinando lá embaixo, 1000 anos, dependendo da situação. Essas falanges atuando em toda a Terra, cada um tem um grau de atuação. Muitas dessas, o grau de atuação entre 10, elas estão em terceiro lugar, às vezes aparece aqui até em segundo. Essas falanges só podem ser dominadas e são por quem tem o poder sobre elas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só somos entregador de pizza. O Senhor Jesus pega todas essas falanges, como pegasse as feras lá da savana, fecha a boca do leão, tira o dente do tigre, tira o veneno da cobra, tira o veneno do escorpião, são trazidos aqui e nós vamos conversar com eles com toda a segurança. Porque o poder deles é tirado pelo sangue do Cordeiro. E quem doutrina em espírito não somos nós, é nosso Senhor Jesus Cristo, direto com o Espírito. Tem 5 anos que nós assistimos isso aqui. Porque para eu e você doutrinar espírito, precisa ter o quê? Virtude. Luz. A única luz que eu posso trazer para vocês é arrumar um isqueiro e ficar aqui, ó. Eles não vão acreditar. Mas com o Senhor Jesus eles têm que dobrar o joelho, porque ele tem autoridade, poder e virtude. Meus irmãos, fiquem todos na paz, viu? Do nosso grande Pai maior, Deus da Adonai, que nos ilumine e vamos socorrer esses irmãos hoje nesse trabalho maravilhoso. Graças a Deus, graças a Jesus.